Vamos para as atualizações do caso do casal de pastores de Roraima, que estão foragidos, meus amigos. E o mais incrível é que surgiu um vídeo na internet onde uma tal de Raquel Barros destruiu o aparelho celular que foi utilizado pelo pastor durante algum período ali. Era o celular pessoal dele, apontado pela justiça como o aparelho de celular que ele usava para aliciar, onde tinha as conversas ali sobre as meninas que foram vítimas do casal. Olha só para você entender, esse aqui é o casal, essa aqui é a esposa, no caso, a do meio, né, a esposa, e essa mais alta aqui é a tal de Raquel Barros. E olha só o vídeo. Além de ser vítima de um lobo da fé, de um casal, para mim é tudo igual, tá? Mas além de ser vítima, ajudando a apagar as provas, destruir as provas. Olha só, a jovem responsável por destruir as provas do aliciamento dos pastores filmou a ação aos risos, tratando o momento com deboche. A investigação também aponta que o pastor tentou eliminar provas armazenadas em um celular. Ele pediu que uma jovem de 20 anos destruísse o aparelho, ou seja, jovem cúmplice, né? Ele pediu que uma jovem de 20 anos destruísse o aparelho com a ajuda de uma adolescente e de uma das vítimas, segundo a investigação. Por conta disso, essa mulher foi indiciada, é a terceira, né? Porque diz que foram presos o casal e mais umas 3 pessoas. Então, no caso, é essa tal de Raquel Barros aí. Por conta disso, a jovem foi indiciada por fraude processual e corrupção de menores. Além disso, segundo a polícia, para tentar ocultar a destruição do celular, Wanderson orientou uma das vítimas a registrar um boletim de ocorrência informando falsamente o desaparecimento do aparelho. Meu amigo, é um crime atrás do outro. Ou seja, a casa caiu. Se você não sabe do que nós estamos falando, caiu aqui nesse vídeo e não está entendendo nada, assista esse vídeo que você vai entender o que nós estamos falando. Pastor Wanderson Lima de Souza, de 32 anos, e Arielle Camila Moraes, de 24 anos. E a delegada Camila Bastos, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, acabou detalhando como o casal atuava, meus amigos. Para quem assistiu o vídeo já sabe que ele usava o contexto evangélico, uma igreja muito bem vista dentro da cidade, até mesmo no estado, com até pregadores famosos foram visitar, usavam esse contexto justamente para trazer um certo peso, uma seriedade do que eles estavam fazendo, mas nos bastidores a libertinagem era solta, tanto ele quanto ela. Ela trazia as vítimas para desfrutar momentos de prazer ali juntamente com o esposo. Um verdadeiro absurdo, mas é infelizmente a realidade que acontece em muitas igrejas. Esses dois é o que saltou, é o que veio à tona, mas a verdade é que infelizmente as coisas acontecem escondida, mas na frente, em cima do púlpito, são homens de Deus, mulheres de Deus, cantando, né? Ela cantava aí, ungida. É óbvio que para quem tem discernimento já percebe que unção e emoção são coisas diferentes. Ele, pregador, homem reconhecido, até mesmo pela Câmara de Vereadores, eu até falei no outro vídeo, recebendo honrarias, mas agora a verdade, o fato é que estão foragidos e a justiça anda às catas. Olha o que a delegada falou. Eles se aproximavam, aproveitavam da vulnerabilidade dessas vítimas, criavam circunstâncias em que eles pudessem falar de assuntos de natureza sexual. A pastora, ela tinha a função de se aproximar das vítimas, aproveitar da vulnerabilidade e levar essas vítimas para casa. Ela solicitava que a relação fosse na presença dela, pois ela sentia no dizer dela de prazer em visualizar aquela relação sexual do marido dela. Quando sabia de alguma vulnerabilidade que aquelas vítimas tinham, ela se aproximava e a partir de então se iniciava ali
os abusos sexuais. Essas vítimas, elas eram sempre movidas por manipulação de natureza espiritual. Eles usavam a Bíblia, diziam que aquilo ali era algo bíblico para o casamento deles e que elas estariam fazendo um bem. Olha só, pastor com casamento ruim, mal, não se entendendo, qual é a saída? Orar? Não. Fazer um jejum? Não. Se acertar, tentar se entender? Não. É convidar as jovenzinhas, adolescentes da igreja para fazer parte de um momento íntimo, para acalorar a relação e assim o homem de Deus seguir ungido, fazendo a obra de Deus. Ou seja, verdadeiros canalhas do evangelho. E aqui eu só me lembro de duas personagens que saíram em defesa desse tipo de coisas aí, que não acontece. Quem lembra da Helena Raquel no Gideões, falando a respeito desse assunto, pegando no pé, jogando, esfregando na cara a realidade, mas saiu em defesa desse tipo de coisa um dos representantes evangélicos, um dos maiores pregadores do Brasil, príncipe dos pregadores, tal de Marcos Feliciano. O que o Marcos Feliciano tem a falar a respeito desse assunto? Vai dizer que não era pastor? Vai dizer que era um charlatão? Óbvio que era e não era pastor, mas estava no meio sendo visto ao ponto de construir isso aqui, meus amigos. Uma igreja. Imagina uma família humilde, uma família sem senso crítico, cai numa arapuca dessa aqui. Mas para o Marcos Feliciano não é bem assim, os assuntos têm que ser tratados com um circo de oração, não foi assim que ele falou? E tantos outros que saíram em defesa, inclusive um pastor presidente da Assembleia de Deus, da Convenção da Assembleia de Deus, aqui também do estado do Paraná, saiu em defesa. Mas a realidade que nós batemos na tecla aqui o tempo todo é esse tipo de coisas. Pessoas camufladas dentro do contexto, e esses defensores da igreja, ditos defensores, tanto da política quanto um Silas Malafaia da vida, o que estão fazendo para impedir esse tipo de camuflagem de canalhas, de lobos infiltrados dentro da igreja? Ah, mas nos últimos tempos isso aí vai acontecer, Zaio. Os lobos também. É que no último dia, a desculpa deles, Deus vai mostrar quem é o trigo e quem é o joio. Quem é o joio e quem é o trigo, no final das contas, é com Deus. Enquanto isso, vítimas. Será que Marcos Feliciano, Silas Malafaia, defensor da igreja, esses outros pastores por aí vão se arcar com as consequências psicológicas, os danos psicológicos dessas vítimas? Ou vão tratar como perseguição religiosa? Meus amigos, se você acredita ainda em homens ao nível desses que eu citei aqui, você precisa rever o seu conceito de cristianismo. Porque quando eles não estão acobertando casos, tirando as vítimas de cena, calando vítimas e protegendo lobos, eles estão atrás de poder e grana. Ao exemplo do próprio, não vamos misturar as coisas aqui, mas quando não é falta de caráter de um lado, é do outro. Ao exemplo do próprio Eliseu Rodrigues, um pregador, príncipe dos pregadores, que também aí agora, por último, foi encontrado o nome do cidadão. Se você não viu o vídeo, um vídeo anterior a esse, aonde o cara investe mais de 300 mil em uma pirâmide, a qual o dono da pirâmide já está preso. A justiça colocou no chilindró. E segundo as informações, parece que não foi só esse valor. Mas você percebe, cara, que aqueles que se dizem homens de Deus são os piores. E a pergunta fica: que evangelho é esse, meu amigo? Que homens de Deus são esses? Dá uma busca no Google aí para você entender o que eu estou falando. Você vai ficar horrorizado do que acontece nos bastidores do mundo evangélico. Esse caso aqui, inclusive, vamos continuar vendo a delegada, usava, pelo que dá a entender, mais duas garotas para aliciar adolescentes para o casal de pastores. Não sou eu que estou falando, é a delegada, meus amigos. Quando eles souberam que essas duas primeiras vítimas denunciaram, eles foram embora de ônibus para Manaus. Aí, estão foragidos, fugiram. E lembraram que haviam deixado um aparelho celular, solicitaram que outras pessoas, jovens e também vítimas, destruíssem esse aparelho celular.
e mandassem uma prova, um vídeo que chegou ao nosso conhecimento da destruição desse aparelho celular. Nós identificamos 11 vítimas por meio de testemunhas que trouxeram nomes, mas apenas... 11 vítimas. 6 foi só as que toparam, né? Entenderam, criaram coragem e deram o seu depoimento. As outras, provavelmente com medo, vergonha, alguma coisa. Porque, meus amigos, olha o nível da situação. Casal de pastores envolvido com menores. Nomes, mas apenas 6 quiseram depor. Outras 5, elas não quiseram prestar declarações. Chegou ao nosso conhecimento que elas foram vítimas, mas em razão da revitimização, para que essas vítimas elas, né, não sofram novamente, nós não podemos forçar, então essas pessoas não foram ouvidas. A fuga deles dificultou, eles tinham muito domínio ali, ainda que à distância, das vítimas e das testemunhas. Foram ouvidas 41 pessoas. Essas pessoas elas demoraram muito ali para entender que aquilo ali era um ambiente de abuso, falavam meias verdades, levavam ao conhecimento dos pastores o que estava acontecendo na investigação, e isso dificultou muito. Mas foi por meio das testemunhas que a gente conseguiu chegar a todas as vítimas, a descobrir ali todo o modus operandi desses pastores. A igreja ela tinha como regra que não poderia haver divisão e não poderia haver contenda, que seriam falar mal do pastor, cara, olha só. Jamais toque no ungido, a ideia é essa, não toque no ungido, não pode haver fofoca. Homem e mulher de Deus não se mete com essas coisas. Enquanto isso, pastor, a tentativa de acobertar o que estavam fazendo. Enquanto isso, eles aprontando literalmente. Sobre os pastores, sob pena dessa pessoa ser excluída da comunidade religiosa. E foi exatamente o que aconteceu com uma das vítimas. Ela não foi oficialmente excluída, mas ela passou a ser deixada de lado como forma de silenciamento. Então eles usavam o púlpito, eles usavam o estatuto, eles usavam da Bíblia, tudo ali, versículos isolados, para que essas pessoas elas não falassem sobre eles e para que elas se mantivessem ali debaixo da ordem deles. Eles se escondiam atrás da igreja, mas na verdade eles tinham uma vida dupla, né? Eles utilizavam aquilo ali para atrair as vítimas, eles faziam trocas de casais. Troca de casais com adultos e adolescentes. Utilizavam aquilo ali para atrair as vítimas, eles faziam trocas de casais com adultos e também com adolescentes, utilizavam a igreja para atrair. E o incrível é saber que tem pessoas ainda que estão defendendo. Para mim, quem defende um casal desse, cara, participou disso, pode ter certeza. Se você ouvir alguém em Roraima defendendo isso aí, pode ficar com o pé atrás. Faziam trocas de casais com adultos e também com adolescentes, utilizavam a igreja para atrair. Então eles eram um casal de vida dupla. Eles usavam ali uma máscara de pastores. Eu não tenho nem mais o que comentar a respeito disso. Você já sabe o meu posicionamento, o que eu penso a respeito dessas coisas, principalmente quando se trata desse assunto. A pergunta fica agora em ano eleitoral. Em quem você vai votar para representar você como evangélico? Será que vai ser os mesmos? Mesmos que eu digo aqui, Marcos Feliciano e tantos outros aí. O que esses caras fizeram para esse tipo de coisa? Totalmente o contrário, saíram em defesa. Procura na internet vídeos para você entender. Defendendo ao ponto de dizerem que uma oração resolve. E agora esse absurdo. Se eles tivessem aí uma vida dupla, casal liberal com adultos, cara, é nojento e ao mesmo tempo repudiante. Mas aqui temos adolescentes e agrava o problema. E mais uma vez eu parabenizo a Justiça de Roraima, que estão atrás, e se você vê esse casal, esses dois cidadãos aí, denuncie a polícia o mais rápido possível, porque provavelmente a hora que a poeira baixar, eles vão abrir outra igreja, vão continuar fazendo as mesmas coisas. E nessas alturas, o seu filho, né, alguém da sua família pode estar correndo um risco, até porque está claro, adolescentes, meus amigos, crianças de 12 anos foram vítimas. Se você sabe o paradeiro, denuncia a justiça o mais rápido possível. Encerro por aqui, deixe seu comentário e assim que acontecer alguma atualização eu vou fazer questão de trazer. Vamos ficar de olho e torcer
para que a justiça os encontre. Tenho certeza que o mais rápido possível isso vai acontecer. Deixe seu comentário que é importante, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se já é inscrito, verifica a inscrição. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.